Galera, eu quero aqui hoje conversar com vocês e dar 5 dicas importantes para memorizar a Bíblia. Fala galera, amiga de Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Talvez você seja um pregador, um líder de jovens que se empenha e gostaria muito de memorizar mais a Bíblia e de ter mais textos para ser falado. E eu quero aqui passar algumas dicas mais eficientes para mim. Talvez sirva para vocês, talvez não. Mas eu quero dar aqui agora 5 dicas para você memorizar melhor a Bíblia. Então se você é daqueles apaixonados pelo Evangelho, pela Bíblia, segura a onda aí, que a gente vai junto aprender 5 maneiras de memorizar melhor a Bíblia. Primeira dica que eu tenho para vocês é: tenha a ideia geral do texto. Quando você estiver lendo a Bíblia, sabe aquele capítulo que você está lendo? Tenha a ideia geral. Qual que é o assunto que você consegue resumir em apenas uma frase? Pegue essa ideia geral, como um todo. Quando você se pergunta isso, então na sua mente você fala assim, ó, aqui está a ideia geral do texto. Então você grava ela na sua mente, você pensa sobre ela, porque a Bíblia tem que ser lida em contexto. Você não pode pegar um versículo separado dela. Muitas pessoas pegam um versículo singular, separa, tira fora do contexto e dá um outro significado. Isso é errado. Qual que é a ideia geral do texto que você está lendo? Aquele que você resume em uma frase. Qual que é a ideia geral? Feito isso, o que você vai fazer? A dica número 2. Você vai pegar aquele capítulo, aquele texto e resumir ele em tópicos. Eu vou falar para vocês o que eu fiz. Eu vou colocar na tela aqui o roteiro que eu fiz da segunda carta de Timóteo. O que eu fiz? Eu peguei a carta de Timóteo inteira para tentar memorizar. Primeira coisa que eu fiz foi, eu vou lá no capítulo 1, entendo isso em mente. O que eu faço? Resumo o capítulo 1 em tópicos, mas é tópicos de assuntos. Talvez num capítulo só tenha mais de um assunto. E isso pode te confundir, porque às vezes está falando de fofoca, embaixo já fala de salvação e muda completamente, embaixo pode falar de casamento. Então resume em tópicos, mas tópicos de assuntos. Quando você resume ele em tópicos de assuntos, você já tem, geralmente vai ser de 4 a 5, assim, o capítulo não é tão grande. Então você vai fazer ele em tópicos de assuntos. Geralmente de 3 a 5, por exemplo. No primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo eu separei só 2 tópicos, 2 assuntos. A dica número 3, não se preocupe com os versículos. Sabe aqueles números pequenos na sua Bíblia? Não se preocupe com eles agora. Não é a hora de você se preocupar com eles. Quando você pega o capítulo 1, resume em tópicos de assuntos, praticamente aí você já vai estar gravando tudo que é falado naquele capítulo. Por que você não pode se preocupar com versículos agora? Porque muita gente se preocupa em pegar a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E aí novamente você está separando o versículo do contexto. Isso não pode ser saudável. Isso pode trazer prejuízo para você. Você pode entender algo que está fora do contexto. Então, esqueça os números pequenos agora. A quarta dica que eu quero dar para vocês é: comece com um livro que você gosta e que não seja tão grande. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele livro que você gosta, você vai começar a ler e a separar, a ter a ideia geral do texto, separar em tópicos de assuntos. Por que é importante esse método de memorizar a Bíblia? Vamos supor que você está lá no meio do culto, que você está pregando, que você lembra de uma passagem. Aí o que você faz? Com esse método você vai saber aonde ela está. Eu sei que aquele versículo está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Então você vai abrir lá. Aí lá na hora você vai pesquisar o versículo. E aí que você vai ir gravando com o tempo o versículo. Porque se você pegar para gravar versículo, você vai se perder em infinidades de versículos. Então a ideia desse método é que você leia como um todo, separe em tópicos de assuntos. Lembrou? Abre lá e aí sim você procura. É rápido para procurar. Você vai saber. No ato de você separar em tópicos de assuntos, você vai saber se está no começo do capítulo, se está no meio, se está no fim. Por isso que é importante não dar atenção aos versículos agora. Com o tempo, você vai pegando aqueles números pequenos, você vai guardando. Mas agora, quando você está no começo, pega a ideia geral de cada capítulo. 5 vezes que você lê isso, que você lê esse resumo seu, você já vai ter gravado grande parte de um livro inteiro. Pode ser que você tenha mais tópicos do que eu, pode ser que tenha menos. O importante é pegar também aqueles versículos famosos e que te saltam os olhos. Porque tem versículos que é muito falado hoje em dia na igreja. E a gente não lembra. A gente só lembra de João 3,16. E graças a Deus ainda que lembra desse. Mas para chegar nesse nível de João 3,16, por exemplo, vai um tempo. João 3,16 foi algo pego no singular.
A maioria não vai saber o que tem antes e depois desse versículo, porque foi tirado. É um versículo singular hoje em dia no nosso meio. Então é por isso que é interessante ter a ideia geral, para que tudo seja feito e seja andado no contexto. Então faça o teste aí na sua casa, tenta memorizar a palavra dessa forma. Talvez sirva, talvez não sirva. Cada ser humano é diferente. Mas comigo funcionou e eu acho que isso vai te ajudar muito. Faça isso. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui agora. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Beleza? Beleza, eu entendi isso. O que eu fiz para memorizar? Vou dar um exemplo agora. O Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, é muito difícil de ser decorado versículo por versículo. Mas eu sei, por exemplo, que a ideia geral do Salmo 119 é uma declaração de amor do salmista aos mandamentos de Deus. Do começo ao fim, eu percebi que o quê? Que ele ama os mandamentos de Deus, que ele ama os estatutos de Deus. Então a ideia geral do Salmo é essa. Pronto, tem a ideia geral. Então lá eu sei, separando por tópicos, eu sei que lá, por exemplo, tem aquele versículo famoso: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. Tem aquele outro: como andará o jovem puro em seu caminho, obedecendo os seus mandamentos. Aí tem aquele terceiro: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então você está vendo? É muito rico isso. Quando você pega a ideia geral e então você vai e resume em tópicos, você tem aquela visão panorâmica do texto bíblico. E aí com o tempo você vai pegando a numeração dos versículos. Mas é a última coisa que você vai fazer. É mais fácil saber onde está o capítulo e achar rapidão do que ficar decorando um monte de numerinho pequeno. Salmo 119 é muitos versículos. Então eu espero que tenha ajudado esse método para a sua vida. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, hein? Espalhe esse vídeo para aquele amigo, líder de jovem que precisa e que deseja muito memorizar mais a palavra. Deus abençoe, um abraço.